Quais são as contraindicações agora para o uso da bupropiona? Esse é um tópico importante para todos aqueles que se propõem a utilizar uma medicação. Conhecer as suas contraindicações. Nós sabemos que os primeiros relatos de convulsão com a bupropiona foram feitos a partir exatamente de pacientes bulímicos. Pacientes, portanto, com anorexia nervosa e bulimia estão entre o grupo que deve tomar cuidado com o uso da bupropiona. Aqui cabe uma ressalva. Segundo Stephen Stahl, mesmo bulímicas cujo peso não está muito baixo e que não se encontram efetivamente desnutridas, poderiam usar a bupropiona de ação prolongada com doses baixas. Mas aqui é preciso recordar que muitas autoridades na área não recomendam o uso da bupropiona para essas doenças dos hábitos alimentares, bulimia e anorexia nervosa, que teriam maior risco de convulsões. Pessoas que possuam síndromes convulsivas de qualquer etiologia também não deveriam utilizar a bupropiona. Igualmente, história de traumatismo crânioencefálico recente, tumores do sistema nervoso central, estados confusionais chamados de delírium, deveriam evitar a bupropiona. E, isso é importante, abstinência recente de álcool ou de benzodiazepínicos. Porque exatamente quando o paciente está usando, por exemplo, benzodiazepínico em excesso, e nós estamos promovendo a retirada do benzodiazepínico ou do álcool, esse é um período de vulnerabilidade para convulsões, em que os pacientes não deveriam utilizar a bupropiona pelo seu potencial de promover convulsões. Nós devemos usar a bupropiona com cautela, portanto, na vigência do uso de outras substâncias que reduzem o limiar convulsígeno, à semelhança da clozapina, por exemplo, de tricíclicos. Na insuficiência hepática, como ela é amplamente metabolizada no fígado, também devemos reduzir a dose da bupropiona. Ela é excretada por via renal. Portanto, quando o paciente tem insuficiência renal, a concentração plasmática da bupropiona tende a aumentar. Então, nós devemos usar doses menores, aumentá-las muito gradativamente e monitorizar o paciente quanto à possível emergência de efeitos colaterais. O diabetes mellitus pode aumentar o risco de convulsões, seja nos estados de hipoglicemia, seja nos estados de hiperglicemia. Então, nós devemos usar a bupropiona nos diabéticos, uma vez que eles estejam bem controlados e com a devida monitoração. Falando do risco de convulsões, é preciso lembrar que quando usada adequadamente, ou seja, quando nós usamos a bupropiona de slow release, SR, de liberação lenta, em doses de até 450 mg por dia, o risco de convulsões com a bupropiona é de 0,3% a 0,4%, o que a torna com risco similar ao dos demais antidepressivos. Isso é importante que se frise. Quando nós usamos doses maiores que 450 mg, aí sim o risco é crescente e em doses maiores pode chegar até 4% de pacientes que convulsionam com doses entre 450 e 600 mg por dia. Muito bem. Entre os efeitos colaterais da bupropiona, nós temos que lembrar que algumas vezes, pelo efeito noradrenérgico da bupropiona, alguns pacientes poderão apresentar boca seca. Se bem que nesse estudo citado no diapositivo, a taxa de boca seca foi similar à do placebo. Eventualmente dispepsia, dor abdominal, mas é preciso que se tenha em mente que esses sintomas se esvanecem após os primeiros dias de utilização do medicamento. De forma que o melhor a fazer aí é simplesmente esperar
que o organismo se adapte ao medicamento. Outros efeitos colaterais, nós temos aqui insônia, pelo efeito estimulante da bupropiona, em alguns casos tonturas, náuseas, prisão de ventre pelo efeito noradrenérgico, agitação em alguns casos e ansiedade. Mais uma vez, eu repito que esses sintomas tendem a se esvanecer com a continuidade do tratamento. No caso de insônia, nós podemos associar um benzodiazepínico, podemos associar o zopiclone, o zolpidem e, eventualmente, a trazodona, que é um antidepressivo que em dose baixa, não há necessidade de se usar dose alta de bupropiona, mas 25 até 50 miligramas de trazodona podem eventualmente ser úteis quando o paciente apresentar insônia no tratamento com a bupropiona. Recomenda-se que a dose última da bupropiona não seja ministrada depois das 4 horas da tarde. Vamos falar agora de algumas situações específicas. Na gravidez, nós temos estudos com animais de laboratório que não mostram teratogênese com a bupropiona. No entanto, não há estudos com mulheres grávidas. Existe uma observação de uma autora chinesa, Chun-Fai Chan, em 2005, em que ela acompanhou 136 mulheres expostas à bupropiona durante a gravidez, sem maiores riscos. No entanto, na falta de maiores estudos, não é prudente se usar a bupropiona durante a gravidez. Quanto ao aleitamento materno, nós sabemos que a bupropiona e a hidroxibupropiona são encontrados no leite materno. Então, de um modo geral, a tendência é evitar a bupropiona no aleitamento, durante o aleitamento. Em alguns casos, em que se pesou o risco e benefício, a bupropiona foi usada para mães que amamentavam, porém, se a criança apresentar sinais de agitação ou sedação, deve-se imediatamente suspender a droga. Não é uma indicação que possa ser feita rotineiramente. Não há aprovação para isso, inclusive. Em pacientes idosos, embora a bupropiona seja bastante seguro, é prudente monitorar alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, se o paciente já é hipertenso, a bupropiona pode contribuir para aumentar a pressão arterial, embora isso seja raro. Mas a monitoração da pressão é recomendada. Bem, falando da bupropiona e do sistema cardiovascular, é preciso lembrar que a bupropiona, ao contrário dos tricíclicos, ela não altera a condução cardíaca, não exacerba arritmias, raramente pode causar hipotensão ortostática e raramente pode causar hipertensão, particularmente naqueles que já têm hipertensão prévia, mas assim mesmo de forma rara. Na superdosagem foi descrita confusão, letargia, tremores, agitação, alucinações, taquicardia, perda de consciência e convulsões. Na ingestão de doses excessivas da bupropiona, por exemplo, em tentativas de suicídio. A bupropiona possui baixo potencial de letalidade e a conduta consiste em, inicialmente, se o paciente tomou a droga há pouco tempo, provocar vômito, fazer lavagem gástrica, utilizar o carvão ativado por sonda nasogástrica e, se ocorrerem convulsões, intubar as vias aéreas e usar benzodiazepínico ou fenitoína.